Olá, pessoal! Mais uma semana linda começando aqui no Virou Moda, com assuntos muito bacanas, óbvio. Hoje a gente vai começar conversando com a chefe de memórias, a Pamela Rosniewski. Sobrenome polonês, eu acho que devia ser proibido para apresentadora, coitada, né? Mas é Pamela Rosniewski, que faz um jantar de memórias. Vocês sabem o que é isso? Ficou curioso? Então, ó, te liga que nós vamos explicar tudinho. Também vamos falar sobre exercícios físicos e cardio para gravidinha. Sim, não tem desculpa para ficar parada. O personal trainer Matheus Tessari vai explicar como é que funciona, quais são os cuidados, quais são as vantagens, enfim, tudo que quem tá ali com a barriguinha precisa saber. Também vai ter a Gelli Vida Leve mostrando como fazer nuggets saudáveis. Olha aí, não dá para perder. E eu virei mamãe, é claro. Então, ó, bora lá começar o programa. Então, gente, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Interessante, né? Que vamos começar na segunda-feira falando de comida e exercícios físicos. Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência, porque eu acho que segunda-feira é realmente um momento que a gente para pensar um pouquinho sobre o que a gente ingeriu no final de semana, né? Sim. E o que a gente tem que fazer para manter o equilíbrio. Mas também é bom comer, né, Pamela? Eu acho que isso aí é essencial para a vida, comer com prazer. É verdade, a alimentação ela é essencial para a nossa vida e tem muitos estudos que dizem que a alimentação, o ato de cozinhar em casa é aquilo que nos difere, é aquilo que fez com que a raça humana fosse evoluída. Então cozinhar é um prazer sempre. Agora, Pamela, eu acho interessante tu falar no ato de cozinhar em casa, né? A Pamela é chefe de memórias, então ela vai explicar o que é isso. Mas eu já posso adiantar que é um trabalho que vem revestido de muito sentimento, de muita entrega, de muito significado. E acho que falta muito disso na nossa correria do dia a dia, inclusive relacionado à alimentação. Então as pessoas estão se alimentando mal exatamente por não, de repente, verem tanto sentido e botarem tanto amor no que comem, né? No ato de cozinhar. Mas enfim, isso é só aqui uma reflexão de início de semana, né? Pamela, conta pra nós. Que história é essa de jantar de memórias? Então, isso tudo nasceu de uma experiência, antes mesmo de virar um negócio, eu gostava muito de cozinhar para os amigos, para os meus familiares. Então, a primeira história que virou um menu foi numa ministração em que eu estava numa igreja e eu vi uma história em que dois irmãos, um vendia o direito de progenitura por um prato de lentilhas. Então, eu achei isso muito significativo e decidi transformar aquilo em um menu. Então, eu contei toda a história através de comida, experiência e apresentei para algumas pessoas. E depois eu comecei a criar outros menus com histórias importantes, mas nunca com com o intuito de que isso virasse um negócio. E depois, então, até trabalhar com uma agência, a gente começou a ver que era uma possibilidade. Mas antes de virar um negócio, é muito importante que a gente também pode fazer isso em casa. O ato de cozinhar, a gente sempre lembra um cheiro, uma comida, um tempero que remete a uma história geralmente das nossas avós, as nossas mães. Sempre tem uma comida que relembra, que lembra a nossa mãe, aquela pessoa que nos iniciou na gastronomia. Então, o meu intuito que a gente vive numa tecnologia, numa bolha, né? Então, geralmente, como você pode experimentar, é tirar a pessoa do celular, voltar para a mesa, ter um momento de qualidade, da gente poder olhar um no olho do outro, poder ter esse momento de reconectar as pessoas. Então, esse é o meu sonho, que a música faça sentido, que eles possam escutar uma história que faça sentido e a comida seja só um elo, para que uma excelente desculpa para eles estarem na mesa mesmo. Só um elo, mas é interessante como as pessoas se conectam por meio desse ato, né? Exatamente. Só para que o telespectador compreenda como é que a Pamela chegou aqui, porque eu fiquei encantada com o conceito. Um amigo do meu marido deu para ele essa janta, tá? Uma janta de memórias de aniversário, ele fez 40 anos.
E a Pamela foi lá em casa, eu não conhecia ela. E quando eu fiquei sabendo do conceito na semana passada, porque eu participei, no fim acabei participando da organização, fiquei enlouquecida. Eu quero que tu conte, Pamela, como é que foi a construção dessa janta especificamente e de outras, né, que tu já tiveste, enfim, algumas mais românticas, para que as pessoas consigam compreender a essência do que tem por trás, né? É legal. Então, por exemplo, o jantar que foi de ontem. Então, alguém entrou, o amigo entrou em contato comigo e disse que gostaria de homenagear uma pessoa. Então, no caso do Juliano, ele me pediu que o tema fosse amizade. Então, a pessoa escolhe o tema em que gostaria que fosse o tema mote do jantar e a partir daquilo eu desenvolvo o menu. Pode ser uma única palavra, pode ser a história de uma vida inteira de um casal. Então, eu faço uma entrevista, eu me encontro algumas vezes, eu posso ver uma locação especial, eu posso fazer, como eu fiz ontem, a trilha sonora exclusiva, a gente pode colocar música, mas nesse sentido, a amizade e o sal, que foi algo que foi muito presente no jantar, ele, como a amizade, uma amizade que ela resiste através do tempo, que foi o caso do seu esposo e desse homem, é muito lindo. Então foi construída e cada característica do sal foi representada em um dos pratos. Foram 4 passos do jantar e cada passo tinha uma característica do sal e uma característica da amizade deles. Então eu ia narrando, contando as histórias dessa amizade, as características do sal, e aquela característica estava no alimento. Então, e a gente sempre monta os pratos na frente do cliente também para que eles possam se conectar ainda mais com aquela comida, para que eles possam lembrar, ela montou assim, teve essa questão do sal, e o sal estava presente também na decoração. Então, tudo tem que conectar, cada passo tem que conectar com a história e a pessoa tem que se sentir parte daquilo, por isso que a gente monta na frente da pessoa. Não, e foi sensacional. Vocês vejam que eu me dei bem, porque eu entrei de lambuja nessa história, né? A princípio, eu não tinha nada a ver com a história, mas eu fui lá, estava lá, curti. E eu achei sensacional. Aliás, vocês verão o quadro que foi montado com base na janta ontem, depois todos os detalhes. Mas realmente, cada prato tinha uma razão de ser. Então, a entrada tinha uma couve... como é que se chama aquela couve? Foi um crispes porque eles conheceram através de um jogo de futebol. E aí eu também fiz o contexto histórico que o futebol chegou no Brasil por Charles Miller, que foi um jovem também, como eles se conheceram na juventude, e ele foi estudar na Inglaterra, e quando ele voltou, ele estava tão apaixonado pelo futebol, como todos os jovens, os meninos, né? E a gente também. Então, ele acabou trazendo essa paixão para cá e nós adotamos o futebol. Então, o Brasil ainda é conhecido como o país do futebol, porque nós somos ainda a seleção com mais títulos e é uma febre, né? O futebol é uma paixão de verdade. Então, a gente criou um campo de futebol para que vocês pudessem comer. Então, a gente fez um fish and chips em cima de um crispes de couve. Eu literalmente comi um campo de futebol. Né? Agora, isso também é uma experiência que eu fiquei imaginando sensacional para os apaixonados também, né? Já dá vontade de sair pedindo em casamento numa situação daquelas. O que tu já teve de situações assim que foram montadas e que tu te emocionou também? Eu fiz um pedido de casamento que foi muito especial, em que o noivo não sabia muito bem como fazer o pedido. E também foi uma dica, aí a gente acabou entrando na casa, ele saiu para fazer algo e levou ela junto e a gente entrou, uma equipe entra, a gente faz toda a ambientação romântica, a gente colocou um músico cantando Elvis Presley. Olha! E a gente fez um menu também baseado em como eles conheceram, na verdade na personalidade, e ele era um israeli, e um judeu e ela era uma italiana. Então a gente juntou as duas gastronomias e foi contando as histórias desde os apelidos carinhosos que eles tinham, até a gente escondeu as alianças e também ele fez o pedido no final. Então foi muito emocionante. Ai, me arrepiei até. É bem emocionante. Hoje eu tenho um outro evento muito especial também, que é uma boda de 40 anos. Eles também não sabem, então vai ser uma surpresa. Então é sempre muito especial. Cada menu é único, como a nossa história, né? Cada um de nós passa por coisas diferentes. Então, os românticos, né, os apaixonados, eles também têm uma vez muito importante. E, na verdade, é um foco bem importante do meu trabalho, para que
faça muito sentido esse pedido, esse momento tão especial que é o pedido de casamento. Agora tu também tem que te inspirar com a história para tu criar, porque como tu falaste, né? Cada jantar é um jantar, cada menu é um menu, tu não repete, então tu contextualiza de acordo com a história, é muito personalizado mesmo. Muito. Como é que tu faz esse trabalho de inspiração? Então, nos primeiros, eu levava 2 meses pesquisando. Nossa! Porque eles também eram meus amigos, então não tinha, né, essa relação, eles esperavam, mas vinham ingredientes da Amazônia, então quando eu queria contar uma história muito, por exemplo, a história do Brasil, algo muito significativo, a gente precisa esperar um pouquinho mais de tempo, para que as coisas sempre tenham que ser a excelência. Mas hoje eu preciso levar um tempo de um ócio criativo, né? Eu leio bastante e entrevisto, faço áudio. É uma entrevista mesmo com o cliente. E aí depois eu leio, eu vou para algum lugar para me inspirar, como se eu tivesse que escrever um roteiro de uma história de uma vida. E aí depois, com a história pronta, eu começo a me inspirar e fazer testes de receita. E só depois eu marco o jantar com o cliente. Então, por exemplo, essa que foi de uma semana para outra, também foi um desafio, né? Mas deu muito certo. Foi muito emocionante para mim também. E acaba sendo sempre uma surpresa também para mim. Foi muito emocionante, eu vou dizer uma coisa. O arroz de leite que sobrou para mim, que estou grávida, desesperada por doce, estava espetacular. Realmente incrível. Vocês vão ver essa semana todos os detalhes desse tipo de janta, que é algo que eu nunca tinha ouvido falar, realmente inédito. E agora a gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Hora do nosso diário da gravidez. Virei mamãe. Vamos ver o que vai rolar hoje. Gente, vida de mãe é assim, tá? Hoje eu vim correndo, né? Me maquiei em casa e tal, tô aqui já no estúdio. E aí eu escolhi uma roupa rapidão, né? Só que eu esqueci que eu tô com barriga, né? A barriga vai crescendo. Vou mostrar pra vocês qual é o meu estado, tá? Mas vocês não riam, por favor. Olha aqui. A pessoa veio apresentar com a calça aberta. Aí agora eu tenho que virar, porque eu vou mostrar pra vocês que eu não vou apresentar o programa com a bragueta aberta. Eu vou fechar. Só que pobre do Henry, ele vai ficar completamente ali. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu mostro no final do programa o meu estado. Gente, não aguentei. Continuo aqui, ó. Tive que dar uma abridinha, tá? Porque realmente a barriga já tá demais. Olha ali as gurias, ó. Elas estão aqui no sofá e viram que é verdade, mas pobre do Henry, ele tava meio esmagadão. Então, a minha sugestão é assim, a gente precisa começar a usar calças que não tenham fecho e tal. Inclusive, calça de couro, descobri que tem umas pra gestante. Vou mostrar pra vocês assim que eu obtiver a minha primeira. Aguardem. Gente, não é fácil. A gente esquece que tem uma barriga. Eu tô tão bem que eu esqueço que tem uma barriga e daí na hora de fechar, né, não fecha. Aliás, estou bem também porque inseri exercícios físicos, já fazia exercícios físicos, mas agora voltei com força total, dobrei os exercícios físicos e está aqui o meu personal. Fiz questão que ele viesse hoje para explicar para as grávidas a importância de manter uma rotina de exercícios, não para ficar fit, né, Matheus, mas para, enfim, pela saúde. Mas essa parte eu deixo contigo. Primeiro, obrigado, Aline. E essa parte de atividade física para gestante, ela passou a ser mais comum, embora muitas pessoas encarem isso como ou uma coisa negativa ou algo parecido. A gravidez não é doença, né? E é importante que as pessoas saibam da importância de fazer exercício. Então, assim, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, o Brasil hoje tem mais ou menos 13% das grávidas malhando, praticando algum exercício. Então é muito baixo, né? Se comparar com a Inglaterra, por exemplo, é 49%. Sério? 49%. Então tu tem uma diferença, não que o comparativo seja diretamente com a Inglaterra, mas para ver como a gente está distante ainda, né? E, enfim, cria-se um hábito e esse hábito a gente pode mudar. Né? A gente não precisa hoje fazer atividades de 1 hora, 1h30, 2, né? 20 minutos já é considerado uma atividade física de qualidade. Né? Então a gente tem, por exemplo, assim, grávidas com 80% do percentual das grávidas
acusam alguma dor nas costas. Aí a gente vai seguir uma linha de raciocínio que diz desses 80%, 20% continuam com dores pós-parto. Então, quer dizer, isso está linkado com a falta de atividade, alongamento, mobilidade, alimentação, muitas vezes, mas falando especificamente de exercício, 80% tem dor ou nas costas ou no quadril, que é muito comum, bem na região do glúteo. E desses 80, 20 continuam com dor. Olha só. É muita coisa, né? O que eu vejo é ainda uma cultura de que grávida tem que aproveitar, né? Na verdade, até aproveitar, porque a gente também é esperta, né? E diz, então é um momento para pegar mais leve. E tem também a questão da alimentação. Posso comer um pouquinho mais e tal. Mas, de fato, tem essa coisa de manter a estrutura do corpo para preparar para um sobrepeso que virá necessariamente, né? As dores vêm até daí, né? Um dos passos para começar a ter dor é o aumento do peso corporal. O outro seria o reforço ou a falta de reforço do assoalho pélvico, que dá para a grávida uma sustentação melhor, um suporte. Assoalho pélvico. Isso, é um conjunto de musculaturas que te dá suporte base para tu não ter, talvez, essas dores. Além de outras coisas, né? Se hidratar, enfim, se alimentar direitinho. É importante que as pessoas saibam que a atividade física está alinhada com uma série de fatores, né? Então, a gente pegar, assim, a atividade física, 40% a mais de força é possível se ganhar com exercício físico. Aí eu falo especificamente da musculação. Então, tu vai lá entre 3, 4 meses de musculação, por exemplo, é possível ganhar 40% mais de força. E as outras coisas que vão ser trabalhadas, o alongamento, tu não tem dor, né? Então, tu sai um pouquinho da curva, assim, das gestantes, porque tu nunca acusou uma dor, vamos dizer assim. Mas isso, tu acha que pode se dever também ao fato de que eu já fazia exercícios físicos? Sim. Aí entra outro fator, né? Que é muito bacana tu falar, porque isso vai linkar com outras mulheres aí que vão se identificar de uma forma ou de outra. Então, assim, as mulheres que fazem atividade física e entram na gestação, além de ser mais tranquilo, elas podem ter também um aumento metabólico de 25%. Em função das questões hormonais, o histórico de atividade. Então, assim, faz diferença. Eu acho muito relevante trazer esse assunto, estou vivendo isso novamente, mas por uma série de questões. Claro, né? Toda mulher tem que estar com orientação médica, só fazer exercício, obviamente, com orientação médica. Tem aquele período até as 12 semanas que todo mundo meio que trava porque tem medo do aborto espontâneo. Mas a partir dali, conseguir inserir exercícios na sua vida faz bem, inclusive, para a cabeça, além de tudo, né? Além da parte física. Agora, Matheus, eu acho que tem muitas mulheres que têm medo, de repente, de fazer exercício sozinha. E nem todo mundo tem condições de contratar um treinador, um personal, alguém realmente para dar uma orientação personalizada. O que tu poderia sugerir para essas mulheres que querem sim se exercitar, mas com cautela? E o que pode ser feito sozinha? Sim. Assim, o que é importante o pessoal saber, né? Tem que ter autorização médica. Teve autorização, é legal que a pessoa saiba, se ela é sedentária, não vem de uma atividade que nem tu já está habituada, o indicado ali é 2 a 3 vezes por semana, 30 minutos, 40 minutos, cada vez que for fazer. Pode ser um pouquinho menos, cair na casa dos 20 ali. Aí, então, o que a pessoa pode fazer? Exercício com peso corporal. Então, é claro que existe a importância de monitorar, que nem a Aline faz, né? Tu usa o monitor cardíaco durante todos os treinos, o batimento cardíaco da gestante precisa ficar até 140. Então, o limite para a gestante é 140 batimentos. Tu que tem um pouco mais de condicionamento, tu pode malhar até 5 vezes na semana, 1 hora, um pouquinho menos. Atividades aquáticas, caminhadas. A velha e boa hidroginástica. A velha e boa hidroginástica. Talvez tu esteja um pouco mais preparada aí. Se tu já tinha o hábito de correr e o médico autorizar, tu pode dar sequência na corrida. O que não dá é para inventar uma nova atividade na gestação. Nunca correu, aí na gestação quer correr. Aí é ruim. Sim. Nunca pedalou, aí decide comprar uma bike
e sair pedalando pela rua. Também não é ruim, até não é bom porque tem o risco, inclusive, de cair. Pois é, eu ia dizer isso. Eu grávida, do jeito que eu tô meio burra, gestacional, ainda capaz de me acidentar de carro. A gente tem alguns vídeos de exercícios que nós vamos passar e eu gostaria que tu comentasse as peculiaridades de cada um. Vamos rodar. A gente tem aí um supino, então a Ali está fazendo exercício de membro superior, aí a gente tem um elíptico, então ela está trabalhando membros inferiores, glúteo, quadríceps, tem a parte cardio também que é importante, aí já é um exercício também para o peitoral. No caso, esse exercício está casado com o exercício do lado ali, se vocês notarem tem uma toalhinha e é esse próximo, que é uma puxada, então a gente está fazendo um reforço para as costas. Existe na atividade física um equilíbrio muscular, né? Não só na gestação, né? Mas de uma forma geral tem que ter um equilíbrio muscular. Tem gente que gosta só de trabalhar no inferior ou só superior. Nem na gestação e nem na vida normal isso vai dar muito certo. Em algum momento vai chegar a fatura para pagar, vamos dizer assim. Então precisa ter um equilíbrio. O teu treino é um exemplo disso. Tu tem a parte cardio, tu tem membros superiores e inferiores, tem os alongamentos. E aí a sequência disso aí, obviamente, vem com o dia a dia, né? A necessidade. Pô, Matheus, estou com uma dorzinha. Que é os sinais também ruins da gestação, né? Pessoa que tem em casa e talvez não tenha orientação de alguém, pô, sentiu uma dor muito forte, interrompe. Né? Enfim, tem sinais, algum sangramento, tontura, ou um pico de frequência cardíaca muito alto, que a pessoa sente que a frequência cardíaca dela está... Pois é, falando em frequência cardíaca, mostra o monitorzinho que tu tem aí, porque isso pode interessar para alguém também adquirir, pegar emprestado, enfim, né? Tem vários modelinhos, né? Esse modelinho aqui é mostra aqui, ó, é um modelinho com a fita e o relógio, né? Então essa fita vai na região do peitoral, próximo ao externo, então uma região bem alta aqui, em contato com a pele, e o reloginho vai no pulso e ele faz o papel desse monitoramento. No teu caso, a gente consegue pegar calorias. A Ali, por exemplo, queima aí 400 e poucas até 600 calorias num treino. Foi todo o arroz doce, será? Não. Eu acho que não. Eu acho que faltou. Eu acho que vai precisar mais uns treininhos. E tem outros monitores, que é esse que eu estou no pulso, que a Ali também já usou, que são os relógios que não precisam da fita. Ele tem um sensor que vai direto na pele e ele também faz a captação da frequência cardíaca. Então, eu acho que com isso até já dá um pouco mais de segurança para a pessoa que está fazendo. Eu já passei do meu limite, enfim. Exato. Tem que respeitar os 140. Se passar um pouquinho lá de vez em quando, não tem problema. Mas se isso for frequente, pode ter aquelas questões do neném que pode prejudicar. Tem uma outra questão que eu acho interessante abordar, que é algumas dificuldades que vão surgindo com o próprio crescimento da barriga, né? Tem alguns exercícios que ficam inviáveis de serem feitos, né, Matheus? Ficam. Então, assim, tu pega, dependendo, a gente pode mostrar depois, se vocês quiserem, mas pode procurar nos vídeos. Eu vou lançar um videozinho lá no Instagram, só de gestante, para mostrar também. E aí depois pode ficar lá para quem quiser olhar. Mas, assim, com o tempo, o abdômen a barriguinha vai crescendo. E, assim, exercícios que pressionem a barriga, ou de barriga para baixo, ou algum equipamento que faça essa pressão frontal aqui, eles não são muito indicados. Ou então, assim, coisas que associem ainda isso com uma carga muito elevada. Também não é muito indicado. Agachamentos com barra, enfim. Porque ainda daí tem aquela coisa do ajoelhar que dá a sensação de que a criança vai sair antes da hora. Né? Faz muita força, então tu pode diminuir o ângulo. Tem umas questõezinhas técnicas que dá pra gente comentar e tal, para dar assim uma luz para algumas pessoas que estão assistindo. Em casa, pode ser no trabalho, são 20 minutos. Então, se tu pensar 20 minutos, todo mundo tem esse tempo, né? Não tem desculpa, na verdade nem a gravidez é desculpa, tem que se exercitar sim por questões de saúde e vou dizer uma coisa, para a autoestima é essencial para a mulher, porque sai renovada, sai se sentindo bem, sai com o corpo tonificado, eu acho que é uma coisa que quando a gente está engordando, enfim, tem uma série de questões aí que nós já levantamos que é importante a gente equilibrar. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Nugget saudável? Existe isso?
sim, existe, claro, e só podia ser a Gelli para nos trazer uma receita de nuggets funcional para comer sem culpa. Confere aí. Que tal criar uma receita opcional para o nuggets? Isso mesmo, nuggets! Aquele que a gente compra em caixinha, bonitinho, que tem mais de 40 ingredientes e que na maioria deles a gente nunca ouviu falar, nem eu, confesso. Tem muito conservante, muito sal, o excesso de sal que tem lá dentro, vocês não têm ideia. Vamos lá então? A gente vai precisar de peito de frango triturado, só o peito de preferência. Claro, se tu gostar da carninha das outras partes do frango, pode trazer para cá também que vai conferir um pouquinho mais de umidade. Eu gosto de peito, mas vai lá na tua casa, faz do jeito que tu quiser. Dá para congelar assado e só aquecer depois, mas a minha sugestão é congelar ele assim, preparadinho, e depois assar no forno, fica mais gostoso. A gente vai precisar de cenoura raladinha, tudo orgânico, tá, gente? Principalmente a cenoura, que é um dos alimentos que mais tem agrotóxico, tá lá nos top 5, né? Vamos colocar aqui, mistura tudo assim mesmo. Abobrinha raladinha, aqui eu já ralei ela, tem umas 2 horas e eu te aconselho sempre a ralar, deixar num coador para que saia toda a água, porque senão essa água vai escorrer lá dentro depois, quando estiver assando, e aí vai ficar muito molhadinho, né? Então a gente deixa escorrer para ficar bem enxutinho. Essa aqui tá bem enxuta já. E a gente vai trazer para cá, vai misturar tudo. Aveia, aqui é farelo de aveia, vai ficar mais fácil de moldar com a mão depois. Vou colocar aqui, ó, tá enchendo o nosso triturador. Não tem problema, que depois vai diminuir. Aí vocês temperem com o que quiserem, né? Eu aqui ralei um alhozinho, eu tiro o miolo do alho. Ainda mais que eu vou congelar, vai ficar um tempinho congelado e aquele miolinho, ele confere um pouquinho mais de acidez e fica mais fortinho assim. Então eu tiro, ralo e utilizo ele aqui. Aqui, gente, tem um temperinho, que é um temperinho sequinho que a minha mãe faz e que eu misturo em tudo que eu faço, eu amo. Mas só para te entender que aqui não tem nada artificial, tudo natural e aí mistura o que gostar. Aqui a minha mãe colocou alho, cebola, cebolinha, salsinha, manjericão, tem de tudo um pouco. O sal é opcional, tá? Coloca o quanto tu achar necessário. Eu sempre deixo por último, coloco bem pouquinho, porque eu acho desnecessário quando a gente usa bastante tempero. Então, essa é a minha quantidade e te sugiro tentar reduzir o máximo o uso do sal também. Agora a gente vai fechar aqui e triturar, só para misturar. Bem rapidinho, bem pouquinho assim mesmo, tá? Porque todos os temperos aqui já foram previamente ralados. A cenoura, a abobrinha já estava tudo raladinho e o frango já foi triturado. Então a gente só precisa misturar mesmo, tá? Portanto, se tu quiser fazer com a mão e não quiser levar para o triturador, tá valendo também. Aqui eu já tenho a massa do meu nuggets prontinha. Simples assim mesmo. Que maravilha, né? Agora é só empanar, gente. Tem coisa mais fácil do que isso? Acho que não, né? Olha que é quase mais fácil que ir lá e comprar aquela caixinha, cheia de porcaria, né? Aqui, que eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem colocar um pouquinho de cúrcuma, já dá uma corzinha mais douradinha na massinha, tá? Mas a cúrcuma também vai lá pro ingrediente da farofinha que a gente vai usar para empanar. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma misturinha, aqui tem farelo de aveia, tem quinoa, amaranto e também tem cúrcuma. É com isso que eu vou empanar. Mas, se tu não tiver nada disso na tua casa, farelo de aveia é mais simples de encontrar. Pode ser usado somente o farelo de aveia.
Aqui, para enriquecer o nosso empanado, e o que eu acho maravilhoso para empanar é o psyllium. Gente, o psyllium faz toda a diferença aqui. Então, assim, se puder, coloca psyllium também. Bom, agora a gente vai dar a forma para o nosso nuggets e passar direto para a forma, que aqui eu vou usar aquela forma de dentro do forno mesmo, que ela serve para isso, gente. Eu demorei para descobrir isso, confesso. Mas eu uso ela para tudo agora, coloco direto aqui, pãozinho de queijo, tudo aqui, facilita a vida. Eu vou untar a minha mão com um pouquinho de óleo de coco, porque ele fica meio grudentinho mesmo, fica úmido, né? Então aqui, vou untar a mão e vou untar também a forma. Como a gente vai colocar direto, né? A gente passa um olhinho de coco aqui. Pode untar com guia, com o que tu preferir. Com azeitinho de oliva também, tá? Só para não grudar. Isso aí. Vamos lá, vamos começar a dar vida e forma aos nossos nuggets. Vou pegar aqui um pouquinho da minha massa. Se tu achar que ela ficou assim muito úmida, difícil de trabalhar, bota um pouquinho mais de farelo de aveia. Um pouquinho mais do que vai constar aí na descrição. Aí tu faz o formato que tu quiser, que a gurizada vai adorar, eu tenho certeza. E vai até confundir com aquele que já está adaptado ao consumo. E aqui a gente vai empanar na misturinha aquela que eu já mostrei para vocês. E o nosso primeiro nuggets lindinho já está pronto. E a gente vai passando aqui para a forma e assim sucessivamente vamos fazendo todos. Enfim, os nossos nuggets ficaram prontos. Acho que nem posso dizer enfim, né? Porque foi tão rapidinho, gente. 20 minutos a 200 graus e tá pronto. O que eu te sugiro? Na metade do caminho, vai lá e dá uma viradinha, que é pra dar uma douradinha dos dois lados, tá? Fica bem mais gostoso. Agora vamos para o sacrifício. Vou experimentar purinho primeiro, depois vai com molhinho. Gente, se eu pudesse transmitir o cheiro disso aqui pra vocês, o sabor, a consistência, quer saber? Vou dar outro nome. Acho que não vai ser nuggets, porque é muito melhor do que nuggets isso aqui. Gente, é sério. É sério, é bom demais isso aqui. Faz aí. Sempre dá fome esse quadro da GL, né, Matheus? Falando nisso, a GL amanhã tem aula, ela vai pagar caro, porque ela não me convidou. Ah, ela faz isso, ela não convida as pessoas. Na verdade, ela comer. prometeu que iria convidar. E aí eu tô vendo que teve e não fui convidado. Mas eu também não fui. Mas amanhã tem aula. Eu também não fui. Então nós vamos ter que fazer uma rebelião para comer esse nuggets, que aliás tá com uma cara realmente muito boa, né? A aula vai ser na Lucas de Oliveira. Ó, descendo ou subindo? Subindo, né? Claro. Assim eu tava achando muito fácil. Ela merece subir. Subindo. A Gelli, eu tô fora, né? Eu tô grávida, não posso fazer todo esse tipo de coisa. Mas, gente, falando aqui de comida, estávamos falando também da relação das pessoas com a alimentação e como isso mudou. Pamela, tu tinha umas considerações como chefe, assim, muito interessantes para fazer, né? Então, a alimentação e o exercício físico existem a necessidade de ter um equilíbrio, né? E no início dos tempos, a forma em que a gente se alimentava era muito mais saudável, vamos dizer assim, porque a gente precisava buscar o alimento, né? Independente se ele fosse legumes ou um animal, uma caça, precisava ser preparado e a gente precisava comer. Então, a gente se exercitava, inclusive, para a alimentação, e a gente se alimentava por necessidade de nutrição, a gente precisava de força para caçar, para plantar.
e nós éramos nômades, então a alimentação ela foi mudando conforme a gente foi dominando o fogo, né? Isso foi a grande descoberta que mudou a forma em que a gente se alimentava. Então a gente passou a ingerir alimentos de uma forma mais fácil, a carne crua passou a ser cozida. Então essa espera também pelo alimento ficar pronto que gerou o relacionamento. A gente passou a esperar o alimento ficar pronto, e enquanto isso a gente começou a se comunicar. Então isso é um relacionamento. Mas o exercício físico, ele é muito importante. A alimentação, ela é algo que é essencial para a nossa vida. A gente acabou descobrindo que existem várias formas de cozinhar, nos gerando muito prazer, né? As técnicas de cocção, os ingredientes, os temperos de cada lugar. Mas o exercício físico e a forma saudável de se alimentar, ela precisa ser retomada. A gente precisa abandonar os congelados, ou a gente pode ter outras opções mais saudáveis, como essa que a gente viu, né? E ir para a cozinha, fazer as coisas de uma forma mais natural, pode devolver algo que seja até divertido na cozinha, embora leve um pouquinho mais de tempo, mas vai ser algo que vai ser mais saudável. Tu sabe que, falando sobre isso, fiquei pensando... Desculpa, gente. Mas como essa questão do cozinhar e começar tudo do início é importante, como tu fizeste, né, em todas as tuas jantas. É muito importante a gente conhecer a origem. A gente pode investir um pouquinho mais de tempo na escolha dos alimentos e também, por exemplo, a gente pode comprar os ingredientes e os produtos sem agrotóxico. Tem muitas feiras em Porto Alegre que a gente já tem mais acesso. Então, quando a gente consegue escolher os produtos, isso fica de uma forma melhor. A gente vai para uma cozinha e a gente acaba cozinhando um ingrediente que é mais saudável. E voltar para a cozinha, como os nossos pais faziam, é uma forma muito gostosa da gente cozinhar. Colocar as crianças, os maridos, as mulheres, todo mundo na cozinha. É possível. Bom, a apresentadora está tendo um ataque de tosse, então eu vou puxar o intervalo e a gente já volta. Tadinha. Estou recomposta, gente. Vocês não sabem o que é ter um ataque de tosse ao vivo. A sensação é inexplicável. Mas que bom que vocês estão aí para dividir esses momentos lindos comigo e compreendê-los. Bom, ontem teve o Grammy Awards, né, a maior premiação aí da música, e obviamente tivemos muitos looks de tapete vermelho. Inclusive, hoje nós vamos mostrar a parte 1, porque o Grammy tradicionalmente é uma premiação onde os artistas se sentem mais à vontade para inovar, assim, dar umas viajadas. Vamos conferir algumas tendências que veremos por aí.
tivemos aí alguns protestos, afinal de contas, roupa é linguagem sim, então as pessoas se comunicam por meio dela. E como vimos em outras premiações, muito cor-de-rosa, gente. Eu tô impressionada com a quantidade de cor-de-rosa que a gente tem visto nos vestidos de festa. Amanhã teremos mais looks, aliás, essa semana vai ser de muitos looks de tapete vermelho, porque ainda vai ter os looks do BAFTA, que também rolou no domingo. Aí eu adoro, né? Vocês gostam de tapete vermelho? Eu adoro tapete vermelho. Adoro os looks do tapete vermelho, evento. Tu gosta, Matheus? Olha. Agora, voltando para o assunto que estávamos falando sobre ele antes de eu ter um ataque e uma crise de tosse, né? Acho que muito disso de alimentação e exercício físico tem a ver com uma questão que sim virou moda, né? Que é a busca pela qualidade de vida, né? A gente tem buscado mais qualidade de vida de várias formas, e acho que essa reconexão mesmo com a alimentação, como com o corpo, com a consciência corporal, como é importante a gente conseguir fazer esse trabalho e equilibrar isso na nossa vida, né? Um exemplo bom é o que tem hoje aqui no teu programa, né? A Gelli mostrando comidinhas saudáveis, a Pamela mostrando a gastronomia dela e a atividade física embutida nisso. Então, na verdade, tu não precisa deixar de comer tudo, né? Tu tem como comer a comidinha que a Gelli propõe, a gastronomia da Pamela, e ainda isso tu tem atividades que propõem 20 minutos, 15 minutos. Que dá para a pessoa daí em casa, organizar. Simples, sim, tranquilo. Agora, e tem uma coisa interessante que eu até comentei ontem, Pamela. A cozinha francesa, daí ela é muito propícia a isso também. Ela vai servindo os 4 pratos devagar, em pequenas porções, aí tu vai curtindo, percebendo o sabor, e tu fica saciado muito mais rápido, e tu come muito menos. Então, não é por acaso que tem aquela coisa, as mulheres francesas, né, não engordam, mas tem essa coisa do ritual de comer com prazer, assim, sentindo as coisas. E depois realmente fazer exercício físico. Matheus, qual é, assim, não sei, tu não deve ter esses números, mas das pessoas que te buscam, a maioria quer emagrecer? A maioria quer emagrecer. Eu acho que hoje em dia, antigamente, 100% queria só emagrecer. Hoje em dia, tu tem um público que vem te procurar para a saúde. Então, assim, pessoas que viram que os exames trouxeram dados ruins, né? Colesterol, a parte hormonal, enfim, questões que realmente vão pesar hoje em dia. A pessoa hoje jovem, com uma saúde precária, né? E aí com o médico puxa a orelha lá. Mas assim, eu acho que hoje em dia o percentual aumentou bastante conectado com saúde. Que bom, né? Quer dizer, não que bom que as pessoas estão com problemas de saúde, mas que bom que estão abertas, que não é só, só quero emagrecer. O interesse mudou, e de homem e de mulher. Antigamente só a mulherada que tinha interesse. Hoje em dia os homens procuram quase na mesma intensidade. E tu vê que não é um interesse só de estético, né? Tem um interesse de estar bem para a mulher, estar bem para o marido, ou para o namorado e a namorada, porque quer cuidar, porque tem um filho pequeno, ou já peguei questões assim, a pessoa nunca botou uma sunga na vida. Olha só. E aí uma coisa besta, né? Tu vai dizer, pô, vai dar um exemplo de uma sunga, mas não é a questão é que é da autoestima da pessoa, né? Falou da grávida aquela hora, a gestante fica 9 meses com aquele neném, a autoestima às vezes baixa muito, tem pós-parto, que tem que amamentar, a gestante também não fica muito legal. E acontece isso com as pessoas. Não, e é imediato, né? Falando da gestante, porque é incrível como a gente esquece. Eu me esqueci muito da minha gestação anterior. Mas o quadril e os seios, eles aumentam na hora. Tu já fica, né? E aquilo tu, já começa a não sentir mais passar. Não é não fechar na barriga, já não começa mais passar no quadril. Isso sem falar nos hormônios, né, gente? Que vocês sabem que a gente fica meio doida. Então, realmente tem, para gestante, eu tô focando hoje nisso porque é o nosso tema, é muito importante ter um acompanhamento e se alimentar bem, né? Então, as duas coisas, assim, que realmente vão deixar ali dar um bem-estar que é necessário nessa fase. E é um tempinho que tu, pra ti, né? Então, pega lá um exemplo teu mesmo. 4 vezes da semana, 1 hora. Aquilo ali é teu. Às vezes tu não carrega nem o celular, mas quando carrega, enfim, para fazer uma filmagem, uma foto, então tu te cuida ali, né? Isso a médio e longo prazo,
na parte de autoestima, de tu perceber que a musculatura está mais durinha, mais tonificada, e faz diferença. Coisa boa, se perceber mais durinha, uma maravilha. E isso que tu colocaste tem também muito a ver com o teu trabalho, Pamela, que é isso de guardar um tempo para si. É verdade. A gente está sempre correndo e são duas atividades, tanto comer quanto se exercitar, que se a gente consegue fazer com consciência, tu faz muito melhor, né? E aquilo te faz muito bem. Então, o comer, assim, às vezes eu me pego mesmo no WhatsApp e tal. Não, peraí. Não é por aí o negócio, né? Pamela, o que tem pela frente agora de eventos temáticos, assim? A gente está organizando alguns eventos românticos para essa próxima semana e tem um evento grande que conta uma história que são para 50 pessoas. É um projeto grande, ousado, que conta a história e esse ano ainda a história do Rio Grande do Sul. Olha! Que vai ser contada talvez dentro de um museu, ainda a gente está em negociação. Então, tem alguns projetos ousados ainda para 2019. Nossa, que bacana tu ver, a gente fica achando muito limitado a pessoas, mas daqui a pouco falar realmente de um estado, né? Ou enfim, de uma cultura toda. Isso, que é o nosso lugar. Então, é o nosso chão, né? Então, é um grupo grande de pessoas que estão me ajudando a criar esse menu, contexto histórico, curador de um museu. Então, é algo bem especial que a gente está fazendo. Agora, tu trabalha também, imagina, trabalha ali com a apresentação do prato, então, né? E com a ambientação, então, o visual, o paladar, o próprio cheiro da comida, a música. O que mais tu acha que pretendem inserir aí? Vai ter vídeos? Tem a possibilidade de ter vídeos? É muito legal. É a primeira vez que a gente teve a oportunidade de filmar foi ontem, né, nesse evento, porque geralmente eu deixo a pessoa, convido, né? É um desafio também para que a pessoa viva aquilo e também é um momento só dela. A privacidade é guardada, por isso que no contrato a gente sempre coloca o termo de confidencialidade, em que eu não vou contar a história dela para uma outra pessoa. Mas ao mesmo tempo aquilo é tão especial e que a gente nunca filmou. Para que aquilo que fique só para o cliente, ele filma, ele tira as fotos. Mas é possível sim ter vários vídeos temáticos, a gente pode fazer isso também. É uma experiência bem interessante. Mas a gente nunca tinha filmado antes. Sim, porque daí era a louca, eu fiquei tão empolgada que eu disse, não, foi um privilégio. Eu vou fazer uma filmagem para as pessoas poderem ver, até porque entender eu não, né? também o processo. Mas ele é bem isso, a gente gosta de mexer com todos os sentidos da pessoa, o visual, e às vezes é legal ter uma recordação, né? Então foi muito especial ontem. Tem uma coisa que eu também achei muito interessante e eu fiz questão de mencionar, que é o cuidado com que vocês têm de apresentar o conceito, a ideia, e aí sair. Para deixar exatamente esse momento para a pessoa que está ali curtindo, enfim, para poder saborear todo o evento com privacidade, de repente conversar, enfim. Viver aquele momento. Ter essa troca. Reviver aquele momento das memórias. Então isso tudo é pensado para que a pessoa possa ter esse momento. E o céu é o limite, vamos dizer assim. Olha aí, coisa boa. Eu gosto de gente que vem aqui, o céu é o limite, toma conta do mundo. A gente pode transformar todas as histórias num menu. Muito, muito bom, gente. É sensacional, vocês vão ver. Matheus, dica final para quem quer começar a se exercitar. Tu já deste algumas dicas para as gravidinhas. Tem mais alguma consideração que tu acha que é importante dividir com a gente? O legal, assim, é a pessoa ter consciência de que ela não pode inventar nada. Eu acho que isso é o mais importante na gravidez. Então, por exemplo, tu treinava antes, inseriu coisas relativamente normais que tu já fazia, só deu uma alterada. Então, assim, não viajar muito e não botar coisas muito novas na tua rotina de exercício, porque isso aí pode prejudicar, vamos dizer assim. Sim, por exemplo, tu disse que depois eu vou começar a correr, né? Eu não sei, eu estou meio assim na dúvida, mas ele disse que vai me botar a correr depois apenas do parto. Isso. E aí tudo é um acompanhamento, né? Tu vai pro teu médico, leva informação, traz de volta. Esse trabalho em conjunto do educador físico, o médico te acompanha, ou alguém mais junto, auxilia bastante. Mas o principal é não deixar de se movimentar.
Muito bem, gente. Obrigada. Adorei o programa cheio de dicas especiais. Obrigada por vocês estarem aí de volta com a gente. Mais uma semana maravilhosa, recheada de muitos assuntos gostosos. E agora vocês ficam com arquitetura e design. Beijo e até amanhã.